Alô vocês, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela da turma de Hardware, trazendo aquele conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, vivemos ainda na época de pandemia e de isolamento social, mas é como eu sempre falo pessoal, é importante nos mantermos capacitados, nos mantermos atualizados, porque uma hora essa pandemia vai passar e quem tiver mais capacitado, quem teve mais paciência e aproveitou o tempo nessa pandemia para se capacitar, certo? Vai tá um passo à frente dos demais, certo? Então, assim como eu sempre falo que vocês têm tempo livre para assistir as lives dos cantores, dos artistas, até mesmo ver filme, Netflix e Spotify, é importante que vocês separem de 20 a 30 minutinhos do tempo de vocês, uma vez na semana só, não vai matar ninguém, certo? Então, vocês separem esse tempo para assistir os conteúdos online do Sebrae, é muito importante que vocês façam isso, pessoal. Certo? Outra observação muito importante: quem não tiver esse livro aqui, o nosso livro de hardware, certo? É importante que vocês entrem em contato no grupo, pessoal. É importante que vocês entrem em contato no grupo, porque quem não tiver pode buscar na unidade do Sebrae lá este material, certo? Ou a gente pode digitalizar o módulo que está sendo dado no momento, certo? Então a gente vai digitalizar para vocês. Pode postar no grupo sem nenhum problema. Agora é importante que vocês entrem em contato com a gente, tranquilo? Então é isso aí, partiu a apresentação online de hoje. Bom pessoal, no conteúdo online de hoje continuaremos ainda no módulo de elétrica, certo? Eu fiz no conteúdo anterior uma apresentação e dei uma introdução, certo? Do que seria o módulo, certo? É importante, pessoal, olhem essa observação que estará aqui embaixo ou na minha lateral aí, dependendo de onde eu esteja colocando aí o meu vídeo, a minha carinha, certo? Então, é importante que vocês tenham atenção, certo? E leiam o material antes de visualizarem os conteúdos online, certo? Então, quando eu falo do material, eu falo do livro de hardware, pessoal, é esse livro aqui. Como eu falei na introdução, vou reforçar mais uma vez, quem não tiver o livro, pessoal, é importante nos comunicar, comunicar no grupo, pode ser com alguém do CRA, comunicar com a mim. Então, assim, é importante que vocês tenham esse material em mãos, tranquilo? Bom, pessoal, os tópicos de hoje, certo? Serão fontes de alimentação, testes elétricos, fonte potencial real e nominal e painel traseiro, certo? No conteúdo online anterior, o que eu falei? Eu falei um pouco sobre a estática, certo? Falei sobre a pulseira estática, que é importante usar para não passar energia estática para a peça, para o equipamento, a luva antiestática, certo? Falei também sobre o limpa-contato também, na parte de fonte também, da parte de elétrica, falei sobre a segurança, né? Falei sobre o filtro de linha, falei sobre o fusível, falei sobre o estabilizador, falei sobre o no-break também, falei a diferença entre estabilizador e no-break. Então, se vocês não fixaram isso aí, já é importante que vocês revejam o conteúdo online anterior, dê a reforçada, dê uma lida no material, são poucas páginas, certo? É importante que vocês deem essa olhada aí. Nos tópicos de hoje, certo? A gente vai abranger o tópico final do tópico 1, se vocês forem no livro, vocês vão ver lá que tem um tópico 1 lá. Como eu expliquei, os cursos são separados em 7 módulos, certo? Então, nós acabaremos o primeiro módulo hoje, certo? E já entraremos no módulo 2, que é placa-mãe. O primeiro assunto de placa-mãe será o painel traseiro. Então, a gente vai abordar as páginas 16 a 25, certo? Então, a gente vai começar falando de fonte de alimentação na página 16, testes elétricos na página 17, a diferença entre fonte real e nominal na página 20, certo? E falaremos sobre o painel traseiro na página 25. Então fiquem atentos nas páginas, que sempre que eu comentar eu vou falar a página, vocês dão um pulinho lá e dão uma olhada, certo? Então é isso aí, pessoal. Tá, vamos começar por fontes de alimentação. O que são fontes de alimentação, certo? São equipamentos responsáveis por fornecer energia aos dispositivos do computador. Quais dispositivos são esses, professor? Qualquer dispositivo, seja para a placa-mãe, seja para o processador, seja para a memória RAM,
seja para o chipset, seja qualquer componente que precise de energia e que esteja dentro do computador. Mas qual é a finalidade da fonte da alimentação? Converter a corrente alternada, certo, em corrente contínua. Mas, professor, o que é corrente alternada e o que é corrente contínua? Corrente alternada é aquela corrente, certo, que vem da própria fornecedora de energia, certo, da Coserg. Por exemplo, aqui no caso é a Coserg, certo? E a corrente contínua é a corrente, certo, que é utilizada nos equipamentos, certo? Então é aquela corrente que não vem diretamente da fornecedora de energia, da tomada em si, vem de uma fonte, certo? Então espero que tenha entendido aí. Qualquer dúvida, me procura, não tem problema. Tipos de fontes é importante saber disso, porque existem fontes de alimentação e os padrões delas, certo? Antigamente existia o padrão AT, hoje o padrão vigente é o ATX, certo? Então existem esses dois tipos de fonte, AT e ATX. Isso levando em consideração os computadores desktop, pessoal. O desktop, como vocês já sabem, né, e é importante frisar e relembrar, os computadores de mesa são chamados de computadores desktop, aquele que tem que a gente chama de gabinete, que muitas pessoas confundem com CPU. E no decorrer do curso vocês vão aprender que CPU e gabinete são coisas totalmente diferentes, tranquilo? Tá, tipos de fontes. Se vocês forem na página 16, certo? A gente vai ver um pouco sobre a fonte AT e ATX, certo? Deixa eu abrir aqui. Fontes de alimentação, certo? Então vocês vão ver aí a fonte AT e ATX. Se vocês forem no final do material, vai ter a seguinte observação aí. Fonte ATX, ele vai falar Advanced Technology. Aí ele vai falar que no padrão ATX é Advanced Technology Extended. Então é importante que vocês vejam a diferença, que não é só no nome, né? Um tem X e o outro não tem nada a ver só isso. Porque o que mudou foi o seguinte, certo? Que na ATX ele apresentou mais uma tensão, né? A de 3,3 volts, que passou a ser usada por chips, principalmente pelo processador, reduzindo o consumo de energia, certo? Então, assim, se vocês forem aí mais acima, eles vão falar o quê? Os dispositivos que compõem o computador requerem níveis diferentes de tensão, como eu falei no conteúdo online passado, ou seja, vai ter uma fonte lá que vai ser 110 ou 220, não importa. Mas qual é a tensão dos componentes do computador? Cada componente vai variar, entendeu? Cada um vai ter uma tensão. Olha aí nessa observação, ó. 5 volts, a tensão de 5 volts é utilizada na alimentação de chips, como processadores, chipsets e módulos de memória. A tensão de 5 volts também é aplicada em dispositivos periféricos, como mouses e teclado. A de 12 volts é usada em dispositivos que contêm motores, certo? Ele vai precisar de uma voltagem maior justamente por causa desses motores, como HD, cujo motor é responsável por girar os discos, certo? E drive de CD ou DVD. 12 volts é usado também na alimentação de barramentos de comunicação, certo? Como o antigo ISA. Tá, pessoal, é importante vocês saberem disso, que cada componente vai utilizar uma determinada voltagem, uma determinada tensão. Então, assim, não é porque sua fonte é 110, 220 que essa tensão vai ser alimentada para todo mundo. Não é assim. Vocês viram que cada componente vai ter uma tensão específica, tranquilo? Então é importante vocês saberem disso. Outra coisa que vocês têm que saber aí em relação às fontes ATX, certo? Elas trouxeram um recurso que permite o desligamento do computador, certo? De forma remota. Eu acho que eles usam o sinal aí TTL, certo? É esse Transistor Logic, certo? Que é o chamado Power Supply ou PS-ON. Tá, como funciona o PS-ON, certo? O PS-ON em nível baixo, como se estivesse deixado no estado de conservidade desligado, certo? Ele vai considerar a máquina que está desligada, certo? Quando esse PS-ON que eu vou explicar na parte de montagem,
ele receber um sinal mais alto, ele vai ativar e ligar o computador. Então, esse sinal pode mudar seu nível quando receber ordens de ativação ou desativação, certo? Dependendo do recurso. Por exemplo, tem esse soft on off, certo? Usado para ligar e desligar a fonte por software. Tem o Wake on LAN. O Wake on LAN é o recurso mais utilizado hoje, pessoal. Que é o quê? Permite ligar ou desligar a fonte por placa de rede. Ou seja, você está no seu computador, aí deu uma queda de energia, mas o computador do seu trabalho não deveria ter desligado porque ele gerencia as planilhas lá do seu trabalho e tudo. E o seu chefe estava querendo, ou até mesmo o seu chefe estava querendo imprimir alguma coisa. E esse computador que faz a central, e ele desligou. E você não pode estar naquele momento e seu chefe quer imprimir alguma coisa. Então, é utilizado um recurso como o Wake on LAN, certo? Para ligar ele de forma remota e via rede, certo? Mas também tem o Wake on Modem, com o modem, né? Possibilita ligar ou desligar a fonte por modem. Esse aqui eu nunca usei não, eu já usei o Wake on LAN e o Soft on Off. É muito importante esse recurso, pessoal. Tá, vamos lá. O que são testes elétricos, pessoal? Testes elétricos são testes realizados para medir tensões e correntes nas rotinas de trabalho, certo? Então é importante que no nosso trabalho a gente vai medir as tensões, não só no nosso computador, mas também na parte predial, na parte elétrica do prédio, certo? Então, tanto na rede elétrica, que no caso são as correntes alternadas, como eu expliquei no tópico anterior, como nos dispositivos de corrente contínua, ou seja, fonte de alimentação, baterias, door breaks, as peças do computador, certo? Então a gente sempre vai estar fazendo esse tipo de teste, porque é importante testarmos as peças que estejam danificadas e por que elas estão danificadas. Então a gente tem que segui-las para percorrer onde está até achar o defeito, certo? Quais são os tipos de teste? Tem a chave de teste e o multímetro, certo? A chave de teste é um dispositivo de teste bem mais simples e ela tem dois tipos de chave. Tem a chave analógica, que é só uma luz, certo? E a chave digital, que ele além de medir se está passando corrente ou não ali, ele vai medir e dizer qual é a tensão ali que está passando, certo? Então, se vocês forem na página 17, ele já vai falar a chave de teste com lâmpada, é um tipo, certo? E a chave de teste digital. Então anotem aí os tipos de chave, pessoal, que podem cair no exercício de fixação de vocês. Então vai lá, anota aí, tipos de chave de teste: chave de teste com lâmpada e chave de teste digital, certo? A chave de teste com lâmpada tem a função de indicar, como eu expliquei, só se está passando carga, a tensão ali ou não. A digital, ele tem como medir, certo? Então, a digital ele mede cargas de 12 volts a 250 volts. Então, anota essa observação aí, pessoal, muito importante. O multímetro, certo? O multímetro vai fazer algo parecido e semelhante, sendo que um pouco mais complexo. Ele vai medir algumas informações a mais, como a resistência, a tensão alternada, a tensão contínua, a corrente elétrica, certo? Então ele é capaz de medir mais coisas, mais itens, certo? Então se vocês verem aí, tem dois tipos também de multímetro. Tem o multímetro analógico e tem o multímetro digital. Uma observação sobre o multímetro, pessoal. É importante que vocês não mexam no chaveamento deles, né? Tá vendo essa bolinha aí na página 18? Página 18 vocês veem o painel frontal do multímetro, certo? Então essa bolinha aí, esse ajuste, essa chavinha aí que vocês vão ajustar, é importante que vocês só girem ela no sentido horário, pessoal, só no sentido horário e sem fazer de forma brusca, respeitando sempre as travas, fazendo a mudança de forma calma, lenta, sem pressa, fazendo de forma gradativa, certo? É importante para não danificar o equipamento. No multímetro, certo? É importante vocês saberem algumas coisas, o que tem nele. Primeiro tem um botão de liga e desliga, né? Que é a posição desligado aí que vocês estão vendo. Tem o display ou o mostrador. Tem a chave de seleção, que é o que eu estava falando aí, a chavinha,
certo? É a chave de seleção, que é justamente ela que vocês têm que girar só no sentido horário e gradativamente, porque ela pode ser danificada, certo? Teste de transistor e aqui os bornes, certo? Esses bornes aqui, vocês vão conectar os cabos e dependendo da amperagem de cada um, vocês vão colocar em um borne específico, certo? Se vocês verem aí, na página 19, vocês verem que tem dois cabos conectados, dois conectores aí. É justamente esses cabos que estarão no borne, certo? É importante que vocês vejam aí como testam a fonte, certo? Existe um passo a passo, um passo de 5 passos, certo? De 4 passos, na verdade, de como testar uma fonte. Porque assim, para saber se uma fonte está prestando ou não, às vezes ela liga, mas você diz, caramba, essa fonte está ligando, está prestando, mas nem sempre é assim. Não é porque um dispositivo liga que ele está prestando 100%, certo? Então, isso aí a gente tem que analisar e testar. E como é o teste de uma fonte, certo? O primeiro caso, certo? Vocês têm que fazer uma ligação direta entre os fios verdes e pretos do conector ATX, certo? Então, o conector ATX, certo? É justamente esse maior aqui, que vocês têm que prestar atenção, certo? Ele tem, acho que 8 conectores, certo? Ele é o maior que tem na fonte. É justamente a diferença da AT para ATX, é que esse ATX ele tem um conjunto de 4 conectores a mais, certo? Que a gente chama de 4P. Então, assim, vocês seguirem esse passo a passo aí com calma, dá para testar direitinho a fonte, mas não se preocupe, pessoal. O curso começou de forma online, mas como eu falei, quando voltarmos da pandemia, focaremos no curso, faremos um aparato de revisão, né? Claro, faremos a revisão porque a gente esquece muito alguns conceitos, mas focaremos muito na prática, principalmente esses testes, pessoal, que é muito importante. Então, aprendam isso, dê uma lida no material, certo? Para não ficar aqui explicando de forma que não seja visual. Então, vocês olhem isso aí. Quando a gente voltar, a gente vai ver isso na prática, certo? Então, entender a diferença entre chave de teste e multímetro, anota os tipos de multímetro, anota os tipos de chave de teste, certo? Para que serve cada um. Então, no multímetro, dá uma observação lá na página 18, lá em cima, o que ele pode medir, certo? O que ele é capaz de medir. Importante, fique atento na dica da chave que eu dei para vocês, tá? Da chave do multímetro. Tá, fonte elétrica, certo? A fonte de potência. Existem dois tipos de fonte, certo? A nominal e a real, certo? Qual a diferença básica entre uma e outra? A nominal é uma fonte que ele vai prometer uma potência, mas sendo que de fato essa potência não é a prometida. Então, se vocês forem na página 20, certo? Na página 20 já tem a diferença entre fonte nominal e fonte real, certo? Mas se vocês forem na página 21, vocês vão ver um adesivo, certo? Geralmente esse adesivo vem na parte lateral das fontes. Então é importante que vocês vejam aí que sempre é o modelo padrão esse modelo aqui. Então assim, ela tem aqui o modelo da fonte PS400S e tem 400W. O que é esse 400W? Esse W vem de watts, que é a potência da fonte. Mas lá em máxima, certo? Na linha máxima, se nós somarmos toda essa potência, certo? Não vai dar 400 watts. Se você for na página 22, a soma disso tudo vai dar 299 watts. Ou seja, essa fonte é uma fonte que a gente chama de fonte potência nominal, certo? É uma fonte que não tem resumindo, não tem a mesma potência que foi prometida lá no selinho, não é a mesma que foi somada lá nas máximas que está no adesivo, tranquilo? A fonte real, certo? Ela muda algumas coisas, certo? A principal diferença e primeira diferença são os componentes no qual esta fonte é equipada. Então, assim,
tem algumas funções aí que vocês podem olhar que é um circuito um pouco mais complexo, certo? O segundo fator é a diferença e o fator PFC ativo, certo? Resumidamente, explicando, o PFC ativo é uma nova maneira de retificar, certo? Um novo arranjo elétrico. Então vai ter esse aparato aí, certo? A diferença também, a terceira, que é importante, resumindo aí para vocês, é o fator de eficiência da fonte, certo? O índice de eficiência de uma fonte real, esse é o fator mais importante que eu acho dos três, certo? Assim, para vocês verem a diferença básica entre fonte nominal e fonte real, que é determinado pela porcentagem, né, de aproveitamento de energia e de sua fonte, entre o índice pode variar de 50% a 100%. Para ter uma ideia, uma fonte elétrica com eficiência de 66% perde 1 watt a cada 2 watts fornecido. O que ele quis dizer com isso daí, certo? Que se uma fonte funciona a 66% e ela tem 400 watts, por exemplo, a cada watt ela vai perder 2, certo? Então ela não vai ter os 400 no final, tranquilo? Então assim, é importante que vocês saibam que isso afeta o computador. Mas Rafael, por que isso afeta o computador? Porque o computador, se você juntar e somar todas as potências ali necessárias para operar cada peça, essas peças vão precisar de um conjunto de fonte, né, ali, que somando com ela tem que dar uma determinada potência. Se você operar no limite ou abaixo dele, o seu computador não vai funcionar 100% na eficiência máxima, certo? E vai falhar. É a mesma coisa que a gente pode usar a analogia. Por exemplo, chega a fonte de energia na sua casa. Essa daí é importante. Tá lá, Natal, que virou a cidade do sol, que é a cidade do sol, teoricamente, virou a cidade da chuva, né? Todo mundo tá vendo aí que Natal, uma hora sol, uma hora chuva, do nada começa a chover, trovão, relâmpago, raio. Então assim, bateu aquele friozinho, ó, a gente que é nordestino e tal, baixou a temperatura ali um pouquinho, a gente já começa, já tô com frio, né? Saiu da margem ali dos 30, já baixou para os 25, 26, aí a gente já sente um pouquinho de frio. E tem algumas pessoas que possuem um tal de chuveiro elétrico, certo? Então assim, tá passando a corrente e tal ali de boas. Mas o que acontece? A casa foi projetada para receber uma certa potência ali. Quando a pessoa coloca um chuveiro elétrico, note que as lâmpadas elas não vão apagar todas, né? Ou vai gerar um curto. Eles simplesmente vão perder a potência, ou seja, ela vai ficar escura. É a mesma coisa de um computador que tem, por exemplo, 300 watts, somando as potências de todos os equipamentos dele, e colocar uma fonte de 305 watts, ou seja, ele vai trabalhar no limite, certo? Então, qualquer coisa nova que ligar, pronto, já era. Já vai começar a perder desempenho, assim como é o caso das lâmpadas na residência quando a gente liga um simples chuveiro elétrico. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido com essa analogia. Tá, placa-mãe, certo? Vamos mudar do tópico do elétrico para o tópico de placa-mãe. No tópico de placa-mãe, se vocês forem no material, a gente já começa no módulo 2, certo? Esse módulo 2, a gente vai começar com o primeiro tópico, que é o painel traseiro, certo? O que mais é importante vocês saberem antes o que é uma placa-mãe para saberem o que é um painel traseiro, certo? Então, o que é uma placa-mãe, certo? Placa-mãe, ou no inglês motherboard, é uma placa de circuito impresso que serve como base para a instalação dos demais componentes de hardware, como processador, memória RAM, chips auxiliares e entre outros componentes, certo? Como leitor de CD, DVD, periférico, certo? Como o teclado, o mouse, enfim, tudo isso vai ser plugado aí. Caixinha de som também vai também, certo? É importante que vocês saibam que a placa-mãe, né? Hoje que é Dia das Mães aí, ó, estou gravando hoje no Dia das Mães, a mãe mais importante da área de TI, a placa-mãe, pessoal. Então, num dia bem sugestivo aí, estou gravando esse conteúdo online para vocês. Então, vou dar parabéns aí, placa-mãe, né, que é importante. Então, todo mundo aí na telinha, parabenizando a mãe de todos, certo? Placa-mãe aí, ó. Parabéns, mamãe. Então,
Então é isso. Então na placa-mãe existe um painel frontal que você vai conectar coisas e existe um painel traseiro, certo? Então o painel traseiro a gente vai começar o estudo, certo? Com o painel traseiro. Então abram aí na página 25 do nosso material, certo? Tá. Na placa-mãe do painel traseiro, certo? Vamos focar na foto que tem, na figura que tem aí. Ou seja, no painel traseiro vai ter duas entradas chamadas de mini DIN, ou mais conhecida como PS2, certo? Tem a entrada serial, que vai conectar, antigamente conectava muito aquelas impressoras de farmácia, né, que imprimia nota fiscal e tal, e geralmente, não sei se ainda vende, hoje veio com o advento do USB, né? Então tudo hoje é USB, mas antigamente essas impressoras fiscais e não fiscais, né, era plugado nessa porta serial. O VGA todo mundo sabe, né, que é para um monitor. A paralela era para impressoras matriciais, certo? E monitores, por exemplo, como aqueles máquina de mamografia, né, já usavam ainda esse tipo de, hoje é pouco usado a paralela, certo? USB, todo mundo conhece para que serve, né? Geralmente é conectado aqui teclado, mouse, dispositivo de armazenamento como USB, HD externo, certo? Ethernet ou LAN. Essa de Ethernet ou LAN é para conectar aquele cabinho de rede azul, certo? E o áudio, né? Tem três tipos aqui: azul, verde e vermelho, certo? O verde é para fone, o vermelho para microfone, certo? Então é basicamente isso o painel traseiro. Então se vocês forem aí em outras placas-mãe, vocês verão que vai mudar pouco, certo? Então se vocês forem na página 26, vocês verão a placa-mãe mais moderna, certo? Vai ter aquele saída ótica, né, que tem algumas TVs que tem, certo? A ideia dessa saída ótica eu nunca usei, é uma saída inútil, até porque o cabo também eu nunca vi um cabo ótico assim para conectar em nada. A ideia era fazer uma saída de alta velocidade para transmitir entre um dispositivo e outro, por exemplo, transmitir um filme do seu computador para a sua televisão sem perder muito frame, certo? Então vai ter entrada lá SATA 2, HDMI, ou seja, essa placa-mãe é muito mais moderna, certo? Em relação à outra. Tem alguns componentes aí que não tinha na outra, como HDMI. HDMI é uma tecnologia muito recente, certo? De conexão. DVI é mais antiga, mas não tinha na outra. Tinha paralela, né? USB 2.0 não vem mais 2.0 nas placas mais novas, vem já a 3.0, certo? Vem a eSATA tipo 1 e tem áudios analógicos de 8.1 canais, pessoal. Então evoluiu bastante, certo? Tem porta aí de tudo que é direito. Então basicamente é isso o painel traseiro de uma placa-mãe. Vem todos esses componentes aí, vem todas essas portas, tranquilo? Então espero que vocês tenham entendido o que é um painel traseiro de uma placa-mãe e o que é uma placa-mãe, certo? Bom, pessoal, então vamos lá que é a aula da nossa revisão, certo? O que nós vimos hoje, certo? Então, se eu puxar aqui no índice, certo? Vimos a parte elétrica, certo? Então vimos a parte de testes elétricos, a parte elétrica, certo? O que a gente primeiro começou com fonte de alimentação, certo? A gente viu a questão das fontes de alimentação na página 16, voltem aí se quiserem ver. Então assim, a gente falou das fontes de alimentação, dos tipos de fonte, falando do padrão AT, do padrão ATX, certo? Falamos que não mudou somente a questão do X ter um e no outro, mas mudou os conectores, as conexões, mudou os tipos de funções que você tem, como usar a função de PS on, né? Soft on, wake on na ATX, coisa que não era permitido fazer no padrão AT, certo? Falamos um pouco sobre os testes elétricos, pessoal. Falamos sobre as chaves, falando da chave com lâmpada, falamos das chaves com digital, falando do multímetro analógico, falando do multímetro digital, certo? Falamos a diferença entre um e outro, certo? Então é importante que a chave vocês tenham como medir a tensão que está passando a chave com lâmpada. Ela vai acender a luz para dizer se está passando a tensão ali ou não. A chave digital já consegue medir ali a voltagem de 25 volts
a 250 volts, minto. Na verdade são 12 volts a 250 volts, certo? O multímetro já dá para medir a resistência, corrente alternada, corrente contínua, dá para medir mais coisas e mais componentes, certo? A gente falou também sobre fonte potencial nominal, de potência nominal e potência real, falamos a diferença de cada uma, certo? E basicamente vem no que é prometido e no que é fornecido, certo? Na potência nominal é prometido uma potência e vem fornecido outra, e na potência real o que é prometido é o que é fornecido, tranquilo? Falamos sobre o painel traseiro de uma placa-mãe, certo? Falamos dos componentes de uma placa-mãe, dos componentes traseiros, né? Falamos um pouco sobre HDMI, DVI, falamos sobre a porta paralela, porta USB, porta serial. Falei um pouco sobre os conectores e os equipamentos que eram ativos e usados naquelas portas, certo? Então é basicamente isso, pessoal. Bom, exercício de fixação, pessoal, é muito importante que vocês fiquem atentos ao grupo, certo, pessoal? Então fiquem atentos ao grupo, porque os CRA vão enviar os conteúdos online para vocês e os exercícios de fixação. É importante que vocês façam e nos mantenham informados, certo? Porque esses conteúdos online e os exercícios de fixação contam como presença online, pessoal. E reforçando, depois dessa pandemia, quando essa pandemia passar, voltaremos nosso curso de forma normal, certo? Mas o que foi dito aqui vai ser revisado em sala de aula e será feito em prática. E vocês é importante que façam exercício de fixação justamente para fixar o que foi explicado no conteúdo de hoje, tranquilo? Então mantenha o CRE, é importante, é muito importante nós mantermos essa comunicação no grupo, tranquilo? Bom, pessoal, no próximo conteúdo online falaremos sobre os tipos de placa-mãe, on-board e off-board, o que é sockets, o que são slots de memória RAM, o que é PCI, AGP e PCI Express e os conectores IDE, FDC e SATA, beleza? Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e isso é tudo, pessoal. Até o próximo conteúdo online. Valeu!